Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no Salmo 78. Salmo 78, 3 e 4, que tem por tema Como ouvir o conselho dos pais. Amém? Glória a Jesus. Para ouvir conselho dos pais de forma eficaz, é fundamental estabelecer um ambiente de confiança e diálogo aberto. Isso envolve demonstrar respeito pela sua experiência e sabedoria, ouvindo atentamente e buscando entender a base dos seus conselhos, mesmo que vocês não concordem totalmente. Além disso, é importante comunicar sua própria opinião de forma calma e construtiva, buscando um entendimento mútuo. Amém? Glória a Jesus. Então, para você que está chegando agora, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a vocês que está chegando pela primeira vez nesse canal e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz como ouvir conselho dos pais. No Salmo 78, 3 e 4. Mas antes da gente ler, eu quero dizer a você que a imagem de fundo que você vai assistir nesse vídeo é do canal escolhido que cedeu-me permissão para me fazer uso. Amém? Então, como eu disse a vocês, abra sua Bíblia, Salmo 78, 3 e 4, que tem um tema, como ouvir conselho dos pais. Diz assim: são coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as escondemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Amém? Glória a Jesus. Provérbio 22, 6 diz: eduque a criança no caminho em que deve andar. Até o fim da vida não se desviará dele. Amém? Glória a Jesus. Então, como a gente pode ver, a educação no caminho do Senhor não é apenas uma tarefa a ser cumprida, mas um privilégio e uma bênção quando ensinamos nossos filhos sobre Deus e suas maravilhas. Estamos atribuindo alicerces sólidos em sua vida que resistirão aos desafios e às tentações. Amém? Glória a Jesus. Então, o que a gente pode entender aqui nessa passagem, né, do Salmo 78, 3 e 4, como pais, somos chamados a ser discipuladores de nossos filhos, conduzindo-os a um relacionamento profundo com Deus, em Efésios 6 e 4. Lemos: e vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Precisamos ser modelo de amor, paciência e verdade, consonante com os princípios do Senhor. Não é verdade? Então, ensinar nossos filhos requer dedicação, tempo e investimento pessoal. Devemos criar oportunidade para transmitir valores, princípios e verdades espirituais, através de momentos de orações em família, leitura bíblica e participação nas atividades da igreja. Amém? Glória a Jesus. Mas o que a gente vê hoje em dia não é desse jeito, né? O que a gente vê adolescente
de 14, 15 anos já querendo ter a liberdade de poder viver a sua vida, né? Não ouve conselhos do pai, não ouve instrução de mãe. Não é assim que acontece hoje em dia, né? No Salmo 34, 11, 14 diz: Venham meus jovens amigos e escute o que ensinarei a temer a Deus, o seu Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procure não dizer coisas más e nem contem mentira. Afaste-se do mal e faça-se o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Amém? Glória a Jesus. Também no livro de Provérbios, de 20 a 24, diz: Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos guiarão. Quando vocês viajar, protegerão vocês de noite e conselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante e suas correntes ensinam a viver. Não é verdade? Então eu digo a você, para você ter uma família abençoada, próspera e no caminho do Senhor, o Salmo 128 diz: o temor de Deus é a felicidade no lar. Aqui ele diz que o temor significa medo, não é tremor, não é medo, é sabedoria, né? Então você tem que ser uma pessoa sábia e obediente, né? Diz aqui: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerão do trabalho das tuas mãos e felizes será, e tudo te irá bem. Amém? Glória a Jesus. Então você sabe que instruir e educar um filho não é fácil, não é verdade? Mas é preciso estabelecer um ambiente de confiança, demonstrando respeito pela sua experiência e sabedoria, mostrando que você valoriza o seu tempo e sua orientação. Ouça atentamente o que os filhos querem falar. E ouça atentamente, filhos, o que os pais querem falar. Dê a eles tempo para expressarem e não interrompam. Demonstre interesse genuíno no que eles têm a dizer, mesmo que vocês não concordem com tudo. Não é verdade? Então procure entender o porquê. Porque normalmente os filhos perguntam por quê. Não vá ali não, por quê? Não faça isso não, por quê? Eles sempre querem saber o porquê. Não é verdade? Então pergunte sobre a base dos seus conselhos, sobre as experiências que os levaram a ter aquela opinião. Não é verdade? Isso ajuda a compreender a profundidade dos seus conselhos e por que eles não são importantes para ele, né? Dizer sobre o colégio. Não é assim? Então comunique suas opiniões com respeito. Se você não concordar com um conselho, explique seus pensamentos de forma calma e construtiva. Evite argumento ou ser agressivo. Use eu para expressar seus sentimentos e opinião, como eu me sinto um pouco diferente sobre isso. Amém? Glória a Jesus. Então busque entender, meus amados irmãos. Busque um entendimento mútuo, quer dizer, um entendimento comparável, né? Tente encontrar um ponto de convergência entre suas opiniões e dos seus pais. Isso pode envolver e encontrar um meio ou simplesmente reconhecer que existe diferente perspectiva. Não é verdade? Mostre que você está a ouvir, está sempre com o ouvido atento ao que os pais vão falar aos filhos e ao que os filhos vão falar ao pai. Não é verdade? Faça a pergunta, dê feedback e tente recapitular o que você ouviu para garantir que você está a entender bem a mensagem. Não é verdade? Os pais, você tem que saber que você é um exemplo. E os filhos se baseiam sempre no exemplo do pai. E tudo começa na educação e no respeito. Se você for um pai que for educado, né? Se você for um pai que teve má educação,
os filhos têm tudo para ser mal educado. Se você foi pai e no seu crescer você viu sua mãe e seu pai apanhar, né? Então você acha isso normal e quando crescer vai fazer do mesmo jeito, porque você passou por isso e achava que isso era normal. Então a educação ela vem de berço, né? Então não se amolde aos padrões desse mundo achando que tudo é normal. A Bíblia diz em João 5,19 diz: ensina-lhe falar. Então lhe falou Jesus, dizendo: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vier fazer o Pai, porque tudo o que ele fizer, o filho semelhantemente o faz. Tá vendo? Então Deus seguiu o exemplo Jesus seguiu o exemplo de Deus, que era o Pai. Então por isso que ele dizia: tudo o que eu faço semelhante ao que o Pai me ensinou. Então os filhos se baseiam no entendimento do Pai. Então se a educação vem errada, o filho vai crescer todo errado. Não é verdade? Então nós temos um caminho para seguir, que é o caminho do Senhor. Ensinar o filho as palavras, as passagens, se ele quer ouvir ou não, ensina. Se ele decidir seguir o caminho dele, ele siga o caminho dele. Mas ele tem que ouvir. Ouvir que aquilo que o pai está ensinando, está passando para ele, é uma coisa boa e eficaz. No final, a escolha é dele. Porque se no decorrer do crescer, do seu crescimento, da sua caminhada, se der errado, ele não vai culpar nem pai nem mãe. Ele vai entender que os pais fizeram o melhor para ele, mas ele decidiu fazer as coisas do seu próprio jeito e no seu próprio entendimento. Então a escolha é sua. Em Deuteronômio 30:19 diz: a escolha é sua. O céu e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, agora, te dou um conselho, escolhe, pois, a vida, para que tudo te vá e te irá bem. Amém? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Amém? Então vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de João 14:21, que diz: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, ensina-me a andar em teus caminhos, Senhor. Senhor, meu Deus, de acordo com tua palavra, os que amam a tua lei, desfruta a paz e nada há os que faça tropeçar. Senhor, eu amo tua lei porque ela é boa e visa meu bem. Por isso eu te peço, Senhor, que ajude-me a obedecer-lhe em todo sentido, para não tropeçar e nem cair. Desejo andar, Senhor, em teus caminhos para ter a certeza e a paz de saber que estou vivendo segundo a tua vontade. Senhor, meu coração anseia em obedecer-lhe em todo sentido e em todas as coisas. Por favor, Senhor, me ajuda nas áreas em que não tenho andado em obediência. Eu te busco, Senhor, de todo o meu coração. Não permita que eu me desvie nem dos teus caminhos, nem dos teus mandamentos, nem hoje e nem sempre. Que eu fique sempre nos teus caminhos. Amém? Glória a Jesus. Meu soberano Deus, graça te dou, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, ajuda, Senhor, todo aquele que quer ter um compromisso e um relacionamento contigo. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, nos ajuda a ser o espelho da nossa família, nos ajuda a ser um exemplo para os nossos filhos, um exemplo no trabalho, um exemplo na nossa casa, um exemplo na nossa igreja, um exemplo no nosso ministério. Nos ajuda, Senhor, a fazer sempre a tua vontade. Nos ajuda a te obedecer em todas as formas. Senhor, nos dá uma madrugada em paz, tranquila e restauradora a tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações.
e compartilha. Compartilha porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.